Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Glória ao nosso grande Deus. Salmo composto por Davi, para que por ele fosse louvado o nome do nosso Deus. Descreve aqui a excelência da criação e as leis que as governam. Porque as criações de Deus, todas são governadas por leis que o Senhor próprio, pela natureza que criou, Ele deixou determinado para todo ser vivente e para tudo aquilo que Ele fez, tanto pelo poder da sua palavra, como também obra das suas mãos, no caso, o homem, o ser humano. Mas aqui, irmãos, Davi, na sua comunhão, ele observando o universo, vendo a glória, contemplando a maravilha de Deus nos seus feitos, onde o homem podia somente contemplar com seus olhos. Então, ele escreveu aqui que os céus manifestavam a glória de Deus e o firmamento anunciava a obra das suas mãos. Firmamento, irmãos, porque tudo que o Senhor fez e estabeleceu nos horizontes que os nossos olhos podem contemplar, isto permanece segundo o poder de Deus, que tudo governa. E quem observa isso pode também encontrar motivos para glorificar a Deus pela feitura daquilo que Ele construiu, que ninguém pode imaginar o tempo da duração da existência dos seres celestiais que Deus estabeleceu no seu grande universo. Aquilo que os nossos olhos veem, e muito mais deve existir que os olhos humanos não podem contemplar. Então ele dizia que um dia fazia declaração a outro dia, e uma noite mostrava sabedoria a outra noite.
Nós dizemos, e de fato sabemos que é assim, que todos os dias são iguais para nós. Não há distinção de dias, a não ser pelos dias semanais e mensais e anuais também. Mas de outra maneira, ao nosso ver, todos os dias são iguais. Mas a produção de cada dia não são iguais. Cada dia ele tem uma geração de coisas que a própria natureza se encarrega de desenvolver, que não são iguais. Cada dia é de uma maneira. Por isso que ele, na sabedoria que Deus lhe deu, ele achava e via que era necessário que cada dia entregasse para o próximo todos os seus feitos, toda a ocorrência da sua duração. E a duração do dia estava durante o tempo da exposição ao sol. Então, era o tempo de luz, durante a manifestação da luz na face da terra. Ele considerava então o dia como de fato é. E cada tempo, que para nós sabemos que são 12 horas, tudo aquilo ocorrido nesse espaço de tempo, naquela data, naturalmente ele considerava que era declarado ao próximo, que até então ele não tinha nada a apresentar porque iria iniciar a sua fase. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto aqui que Davi escreveu, ele também diz respeito ao nosso viver durante a nossa existência, que contamos também o nosso tempo de vida por dias e horas. Ele dizia que a noite, igualmente ao dia, ela também mostrava a sabedoria para outra noite, isto é, enaltecia a glória de Deus nela, para outra noite que se aproximava, fazendo essa declaração sem voz, sem linguagem, sem palavras. E eram ouvidos, então, irmãos, as suas declarações, dia para o dia e noite, mostrando a glória para a outra. Naturalmente, irmãos, que isto tem uma conotação também no sentido espiritual do nosso viver. Nós, a cada dia, disse mesmo o Senhor Jesus, numa das suas instruções, dos seus sermões, ele dizia, basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia tem, irmãos, produção de coisas boas e produção de coisas não boas. Coisas que edificam, coisas que destroem, coisas que alegram, coisas que entristecem. Hoje, por exemplo, que daqui a quase 3 horas termina este dia 6 de maio de 2020 para nós. Quanta coisa aconteceu hoje, coisa boa, obras boas, que alegraram o Senhor, que enalteceram a sua glória, na graça que Ele derramou sobre o homem. Quantas coisas que alegraram o Senhor, e quantas coisas que não levaram alegria ao nosso Deus, mas pertence ao dia de hoje. E nós também, irmãos, temos que contabilizar a cada dia a nossa produção, aquilo que fazemos gerar pela nossa existência. Bendito seja o Senhor. Cada dia que nós vivemos, nos anais de Deus ficam registradas obras boas e as obras que não são boas. Nós ainda temos um recurso em Jesus Cristo, que nós podemos, irmãos, antes de se registrarem e efetivarem o registro das nossas obras que não são boas, temos o recurso em Jesus Cristo, que na nossa reconciliação com Deus, por Ele, podemos apagar as nossas obras, que nós conhecemos, que não são agradáveis a Deus. E é tão certo isso aqui, porque mais na frente,
Davi até escreveu que ele pedia assim: quem pode, ou melhor, perguntava para o Senhor, quem pode entender os próprios erros? Os erros que eu cometi hoje, que eu não tenho conhecimento, por falta de luz ou de sabedoria, ou até talvez de displicência minha, de descuido, minha memória, minha consciência não registrou. Mas se eu fiz alguma coisa assim, então essas que eu fiz sem saber, que não estão registradas aqui, mas eu crendo pela minha fragilidade humana, eu posso ter errado. Então eu vou aos pés do Senhor e peço para o Senhor Jesus interceder para apagar o registro dos atos que não agradaram deste dia 6. Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Eu não sei no que eu errei. Expurga-me, tira de mim. Mas agora aquilo que eu estou lembrando, digamos que eu estivesse agora lembrando de uma má obra que eu fiz conscientemente, então não adianta eu pedir ao Senhor que me expurgue dos erros que me são ocultos, porque eu sei. Então eu preciso usar um outro processo. É o processo da reconciliação. É o processo da humilhação e reconhecimento, e voltar aos pés do Senhor e humilhar e pedir que me perdoe, porque eu estou arrependido. Fazendo isso, lá vai o Senhor e apaga, irmãos, do meu diário, que está lá com ele guardado, aquilo que eu confessei, porque ele diz para confessar. Confessei, foi de coração, humildemente, ele aceitou, apagou. Então, na declaração deste dia 6, daqui quase 3 horas, para o próximo dia, será de coisa boa, porque eu já consertei os defeitos de hoje. Glória ao nome do Senhor. E ninguém escapa disto, irmãos. Escapam sim aqueles que na pureza, na simplicidade. Por isso, irmãos, que quando uma pessoa perde a sua memória, perdeu o juízo, não responde mais pelos seus atos, não tem pecado. Por quê? Porque a consciência não registra mais. Então não responde mais pelos seus atos. Mas quem tem boa memória, boa consciência, e de vez em quando erra conscientemente, não entre por este outro caminho. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, porque tu sabes que eu sou fraco. Não é por aí. Tem que ir e confessar: Senhor, eu errei, eu tropecei, eu falhei, eu menti. Eu tenho certeza que se esse dia ficar deste jeito, na declaração dele para com o de amanhã, será um dia que deu prejuízo na minha vida espiritual. Não gostaria que ficassem em registro nos anais aí da eternidade os atos que eu cometi e que eu fui imprudente, que eu errei. Eu estou arrependida, eu estou arrependido. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, podes me perdoar, Senhor? Deus é bom, irmãos, perdoador. Deus é sofredor. Não que Ele sofra por algum desgosto, por alguma dor, não é isso. Ele suporta, Ele é paciente, é misericordioso. Ele sabe, por Cristo, por Jesus Cristo, que foi como nós, então Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da miséria humana como é. Por isso, irmãos, que na declaração de cada dia, como um dia faz declaração a outro, e a noite mostra sabedoria à noite, vamos hoje, irmãos, pedir ao Senhor que nos dê um pouquinho de sabedoria, para que a nossa declaração... Irmãos, querem ver uma coisa? A gente vê sempre, diariamente na internet, que ainda não chegou, não expirou o prazo para entregar as declarações para imposto de renda. Não é assim aqui no Brasil? Então as pessoas estão um pouco tranquilas, mas de vez em quando lembra que deve declarar. Então ele deve declarar tudo que recebeu e tudo que gastou, o que enriqueceu e o que empobreceu.
e deve declarar com justiça, porque ele pode ser apanhado e se ele não estiver corretamente, ele deverá responder por um delito. Não é assim? Então o que faz a pessoa? Se preocupa todos os anos. Quando excede em alguma coisa, já pensa, é o ano que vem eu vou ter que declarar. Então deixa eu primeiro consertar isso aqui, porque se eu não arrumar agora, depois vai ser tarde. Irmãos, enquanto não chegar a hora da declaração, não chegar a hora da cobrança, corre aos pés do Senhor e declara-lhe a tua pobreza, declara a tua dependência e peça isto que Davi ensinou. Olha, irmão, isso aqui tem sabedoria nisto aqui, porque ele disse assim: Senhor, tira de mim aquilo que me está oculto, Senhor, apaga, livra dos erros que me são ocultos, porque eu devo errar tanto e não sei. A minha consciência não acusa. Agora, por consciência acusar, irmãos, vejamos que tem um detalhe importante. Quando é que a consciência acusa? Quando ela está boa. Consciência má não acusa. Ela está desregulada. Ela não mostra mais. A pessoa fala e diz, minha consciência não me acusou. Não acusou porque ela não tem mais sensibilidade, perdeu a sensibilidade com Deus. Então a pessoa erra, não sente mais, mas quem tem boa consciência, falhou imediatamente. Aliás, antes de falhar, ela avisa, não fale isto, não faça isso, não vá lá, não cumpra isto, não haja desta maneira, porque isso Deus não se agrada. Ela fala, irmãos, é a balancinha que nós temos aqui. Se ela não for enganosa, se ela for justa, então ela acusa e mostra. Agora, se ela estiver avariada, ela mostra errado. E o que faz o nosso adversário? O trabalho dele é avariar a nossa consciência. Desregula a nossa balancinha aqui dentro do nosso cérebro e ela fica uma balança enganosa. E balança enganosa o Senhor tem nojo, não aceita. Bendito seja o Senhor. Perante Deus, irmãos, o Senhor aceita o peso justo. Balança que engana é abominação perante o Senhor, mas a justa o Senhor aceita. E o que faz o Senhor? Todos os dias faz o que está fazendo agora. Ele vem regular e ajustar a balança de cada um, a consciência de cada um. Se a tua consciência não está boa hoje, porque ela te faz lembrar que você de fato errou, de fato cometeu o que desagradou a Deus, vá logo aos pés do Senhor, reconcilia-te com Ele e peça a Ele libertar-te da má consciência. Se Ele te liberta da má consciência, ela fica direitinha. Quando ela te acusar, é porque realmente você não deve agir, não deve fazer. E quando ela estiver tranquila, você está tranquilo porque ela não te pesou, não te mostrou. E o que faz o Senhor, irmãos, é ajustar a nossa consciência. E o que faz o nosso adversário é desregular a nossa consciência. De que maneira? Hoje ouvimos a palavra, nós cremos, aceitamos, damos glória a Deus, ficamos contentes. Amanhã, hoje mesmo, aparece uma situação que desagrada a Deus. Aí vem uma coisa no nosso pensamento e diz, você pode fazer, porque afinal de contas você é fraca, você é fraco, ninguém é perfeito. Mas eu ouvi hoje a palavra. Mas quem que consegue cumprir toda a palavra? Deus é bom. Pronto, deixamos o inimigo ir lá e mexeu na nossa consciência, pronto, não acusa mais. Aí você mente, aí você engana, aí você cobiça, aí você odeia, aí você tem ciúmes, aí você fica invejando este ou aquele, porque a consciência não acusa mais. E chega amanhã, você vai fazer a declaração, está em débito. Vamos consertar isto agora?
santo é o Filho de Deus. Aceita, irmão, irmã, quem estiver ouvindo, seja aqui, seja onde for, receba agora por esta palavra a condição de achegar-se ao Senhor e dizer: Senhor, pelo amor do teu nome, regula a minha consciência, dai-me uma boa consciência e perdoa os meus erros, que eu me arrependo de ter errado. Fazendo isto, aceite agora a resposta, o perdão de Deus. E o perdão de Deus tem confirmação. Sabe quando que se sente o perdão de Deus? Quando o Espírito de Deus se movimenta em nós e confirma em nós que nós estamos perdoados. Santo é o Senhor. Então, antes de dormir, faça a tua declaração, entregue na mão de Deus e durma tranquilo. Por quê? Porque sei que não vou ser cobrado, sei que não há irregularidade na minha declaração, sei que a minha confissão perante o Senhor é de sã e pura consciência. Irmãos, por que falamos em consciência? Porque no passado, o povo de Israel caíam, as pessoas pecavam, cometiam delitos de toda maneira. E depois então ficavam preocupados. Aí iam no sacerdote, faziam uma confissão: olha, sacerdote, eu fiz um ato ilícito, eu cometi isso, eu roubei isso, eu cometi, enfim, contava a história. E o que fazia o sacerdote? Impunha a ele um sacrifício. Ele tinha que cumprir aquilo. E, uma vez cumprido aquilo, ele ficava perdoado quanto ao seu corpo. Mas a consciência de pecado, sangue de animais, nunca teve poder de libertar. Somente poderia libertar quando houvesse um sangue imaculado. E este sangue imaculado é o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Este sim tem poder de libertar da má consciência. Então, quando alguma coisa nos perturba e nos quer induzir ao erro, nós temos um recurso: é o sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Pronto. Vem o sangue do Senhor Jesus, te cobre, aquela força maligna desaparece, o ímpeto da tua carne murcha. Santo é o Senhor. Aquela coisa que te incomodava, que o teu sangue fervia, de repente desaparece com o poder do sangue remidor do Filho de Deus. Então agora, na tua comunhão, na tua necessidade, irmão e irmã, de que seja protegido contra estas turbações espirituais, sejamos todos cobertos com o sangue do concerto eterno. Então a força do mal desaparecerá e nós seremos livres, irmãos, de transgressões, livre também, irmãos, desta coisa que pode nos tomar, porque quando ele disse: expurga-me dos erros que me são ocultos, ele diz também: da soberba, livra o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei limpo, livre de grande transgressão. Irmãos, soberba jamais, humildade sim. Se a igreja precisa de humildade para rebater a soberba que quer tomar, poderoso é o Senhor por esta palavra, que derrame dos céus agora o dom da humildade. Santo é o Senhor, povo humilde do Senhor, a soberba não te fará errar diante de Deus. E não havendo a soberba, irmãos, nós vamos poder dizer como Davi dizia, enaltecendo a palavra de Deus, enaltecendo, irmãos, aquilo que Deus de melhor podia fazer para o homem, de fazer com que o homem sentisse o temor de Deus, que lhe trazia toda a limpeza.
e também fazia receber os juízos de Deus, que a palavra é o que estamos vendo agora, são verdadeiros e justos juntamente. E quem é que pode condenar aquilo que o Senhor está falando agora? Pois isto que está sendo pregado é a essência da vontade de Deus na nossa vida. E são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Bem-aventurado quem guardar agora este conselho, que toda amargura da tua vida afaste-se agora, pela doçura dos favos de mel, que agora vem descendo dos céus, que complemente o que te falte, que toda a tua turbação deste dia, a tua inquietação deste dia, quem sabe os conselhos que foram dados hoje abrangeram muitos lares, muitas pessoas que viram em si mesmo essa grande necessidade. Então estás assim, nesta condição, receba agora estes favos de mel e estes licores que descem dos céus, e afaste da tua vida toda amargura, a amargura de hoje que te fez contender, a amargura de hoje que te fez perder a paz, que te fez errar, que te fez falhar, que te fez dizer até o que não devia. Seja agora tudo isso afastado da tua vida, e receba agora na tua comunhão este licor doce que apaga toda a coisa maligna que entrou na tua vida. Existem lares, irmãos, pela palavra, o Senhor mostra claramente que estão hoje no máximo limite, que já não suportam mais. Estão como duas fases que, se encostar, dá um curto-circuito e pode haver um incêndio. O Senhor, por esta palavra, desfaz todo o mal, limpa a nossa consciência, adoça o nosso... Até alguém que sente amargura na sua boca. O estômago ficou ruim hoje. Todo o meu ser se descontrolou. Fiquei num estado deplorável, de tão nervosa. Brigava até com a minha sombra. Em nome do Senhor Jesus, receba a paz, que excede todo entendimento. Dá para cantar um louvor ao teu Deus agora? E apagar toda esta mágoa que subiu na tua mente? Sejamos todos agora, irmãos, aproximados de Deus pela comunhão, e que a graça do Filho de Deus nos cubra e todo este mal seja afastado. E daqui a pouco declaremos ao Senhor: Senhor, graças te dou, porque o dia de hoje deu lucro, o dia de hoje foi melhor do que o amanhã, ou do que ontem, e o de amanhã certamente será melhor ainda. Deus seja louvado. Lucas 9, começando a ler no verso 46 até o final do capítulo. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que,
completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Aleluia. Querida Irmandade, o evangelista aqui, Lucas, relatou esses fatos, irmãos, ocorridos aqui com Jesus na sua missão aqui na terra. E o Senhor trouxe nesta noite a comunhão e a revelação, e no primeiro parágrafo, irmãos, tem um grande exemplo do Senhor Jesus, um grande ensinamento para todos nós, irmãos. Foi válido para os discípulos da época, foi válido para as gerações que buscaram a Deus nesses quase 2000 anos, e é muito válido para nós nos dias de hoje, que é a nossa vez, é o nosso tempo, somos os discípulos de hoje, que seguimos as pisadas de Jesus Cristo pela fé. E houve uma discussão entre eles, irmãos. Quem seria o maior? Isto é próprio do ser humano, a vaidade, a posição, o lugar e um grande número de conflitos e problemas, sejam familiares, sejam numa comunidade, de uma congregação, surgem por questão de poder, de posição, quem manda, quem é o maior. E Jesus, para resolver a questão, pegou um menino e disse para eles, no outro evangelho essas palavras foram ditas: quem quiser ser grande ou ser o maior, seja como este menino. E aqui ele diz, irmão, qualquer que receber um menino em meu nome, recebe a mim e recebe aquele que me enviou. E quem quiser de qualquer um de vós
de entre todos vós, aquele que for o menor, esse será grande. Querendo dizer com isto que uma virtude que o Senhor Jesus preza em nós, irmãos, é a humildade. A arrogância e a soberba são coisas que devemos clamar a Deus, como clamamos que uma epidemia, uma doença não nos pegue. Devemos clamar, irmãos, que o espírito de grandeza e de arrogância não venha pegar nenhum de nós. E aquele que for pequeno na humildade, o Senhor o ama. Então, irmãos, que este ensinamento seja para todos nós. Não importa o que o irmão faz na obra, o que a irmã faz na obra, não importa que o irmão mesmo se considere novo na graça, pequeno e o último. Tenha isso em mente e no coração, porque o Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Neste segundo parágrafo, irmãos, veio João, irmãos, e disse: Senhor, nós vimos um que falava no teu nome, expulsava demônios, mas nós o repreendemos porque ele não te segue conosco, no nosso grupo de discípulos. E a resposta de Cristo, que certamente João queria ouvir outra, dizer: muito bem, João, você está defendendo o nosso nome, está defendendo nosso grupo, mas o Senhor veio para todos, irmãos. E a resposta do Senhor foi esta: não proíbe não o proibais, porque quem não é contra nós, já é por nós. E nesta noite o Senhor manda esta palavra, irmãos. Tem muitos que falam do nome do Senhor. Está tudo na mão de Deus. Não compete a nós entrarmos no mérito que está certo ou está errado. Deixemos na mão do Senhor. A misericórdia do Senhor se estende para quem Ele quer. E quem não está contra nós, já está a favor, irmão. Quem está falando da palavra, pregando Jesus Cristo com pureza, com sinceridade, está fazendo o que o Senhor mandou fazer. Então vamos servir ao Senhor com humildade, seguir o Senhor de perto e estar na comunhão. Os outros, ao Senhor pertence o juízo e não a nós. Seguiram viagem. Tinham que ir a Jerusalém. E tinham um território que pertencia aos samaritanos, onde eles cortaram, tiveram que caminhar ali alguns quilômetros, algum trecho. E à tarde vinha vindo a noite, e eles entraram numa pequena cidade, numa pequena aldeia, para pedir pousada. Os anciães da cidade, que como um grupo de conselheiros eram os que governavam, se reuniram e vieram ver aquele grupo de homens, 13 homens certamente, um pouco mais talvez. Olharam a roupa, olharam o rumo que estavam vindo e para onde aquele caminho conduzia, e deduzindo que eram judeus e que iam para Jerusalém, depois de confabular entre eles, deram a resposta: não tem pousada para vocês aqui. João e Tiago, irmãos, até então homens pacíficos,
A partir daí, eles passaram até a ter um alcunha novo, filhos do trovão, porque eles esbravejaram, trovejaram. Senhor, que é isto? Dá licença, permite, Senhor. Deixa nós orarmos como Elias orou. E pediu para descer fogo do céu e consumiu aqueles capitães e os seus homens, seus 50 cada vez. Vamos fazer isto aqui, pedir para descer fogo do céu e pulverizar, vaporizar essa aldeia aqui e matar todo mundo aí. O Senhor olhou para ele e disse, repreendendo, em tom de repreensão, vocês ainda não sabem de que espírito vocês são. Querendo dizer com isto, a lei, o talião, o dente por dente, olho por olho, passou. E eu vim trazer a graça, vim trazer o perdão, vim trazer a misericórdia. Vocês ainda não descobriram isto. Vocês estão comigo? Como é que é o espírito de vocês? Ainda da lei, da dureza e da vingança? Ou da graça e da misericórdia? Porque se vocês estiverem comigo, quis dizer o Senhor, saibam que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-los. Eles não querem dar pouso para nós aqui, outros nos darão. E continua dizendo, foram para outra aldeia. Certamente a outra aldeia teve a honra, a graça, o privilégio, a sorte de dar pousada para o Filho de Deus. Quem perdeu, irmão, foram aqueles que fecharam o coração e não deram pousada para o Filho de Deus. Irmãos, que o nosso coração seja sempre aberto, sempre misericordioso, sempre pronto para abraçar, para receber, seja queixa, seja reclamação, seja um desabafo, seja uma dor, um pedido de misericórdia, que encontre lugar no nosso coração. Bem-aventurado aquele que atender o pobre, bem-aventurado aquele que hospedar com algum amor, com algum carinho, com a hospitalidade espiritual, algum andarilho, alguém carente como Jesus estava, caminhando e precisando de pouso, irmão. E o Senhor se agradará de nós, que não haja em nenhum de nós o espírito da dureza, de desejar o mal. Olha lá, quem sabe se tem alguém que até cometeu o erro grave de orar pedindo a Deus justiça contra alguém que você não se agrada dele ou que te desagradou, e você até na oração, Senhor, pesa a mão sobre ele, Senhor, castiga ele ou ela. Se alguém cometeu este erro, o Senhor manda te fazer esta pergunta, o Senhor Jesus, de que espírito você é? Está comigo? Se está comigo, tenha piedade, amor e misericórdia. Perdoa, glória ao nome do Senhor, porque eu vim para amar e perdoar o errado. E diz mais aqui a palavra, irmãos. E que privilégio teve a outra aldeia que recebeu. Irmão, sejamos piedosos, perdoemos, amemos, abracemos, ainda que no sentido espiritual, irmão, que a Irmandade entende. Vamos acolher, ser hospitaleiros. E a hospitalidade não é apenas dar comida fisicamente e pouso, também é. Mas existe a hospitalidade espiritual. É aquele coração amoroso, aquele coração aberto. Tem irmão do ministério que a Irmandade e a mocidade
tem até medo de chegar perto dele. Se for pedir, se for falar, ele não vai deixar e ainda vai dar bronca. Nós queríamos só reunir para louvar a Deus, mas não adianta falar. Ora, irmão, um coração deste é um coração duro e fechado. Bem-aventurado o servo de Deus, que a Irmandade tem liberdade com ele. Sabe que é um servo hospitaleiro, espiritualmente falando, que no coração dele tem pousada para o anseio da mocidade, para o anseio do velho, para o anseio da criança, para o anseio do administrador, para o anseio do cooperador de jovens. O coração é aberto. Glória ao nome do Senhor. E no último parágrafo, irmãos, 3 pessoas tiveram um diálogo com Jesus. O primeiro e o terceiro se dirigiram a Jesus. O do meio, Jesus se dirigiu a ele. O primeiro fez uma proposta: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E foi uma proposta, irmãos, sem dúvida, boa. Querendo dizer, se for para comer e beber, eu vou. Se for para um lugar lindo, maravilhoso, de paz, onde vamos ouvir a tua palavra, eu vou. Mas também se for para sofrer, onde quer, como diz aqui a palavra, irmão, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Se for para o sofrimento, se for para passar fome, se for para a morte, eu te sigo. E foi uma proposta boa, irmão. E o Senhor responde para ele: as raposas têm as suas tocas, os seus covis, as aves do céu, os pardais, têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo, Jesus se dirigiu a ele: segue-me. E no meio de milhares, irmão, a multidão era grande. Certamente o Senhor identificou e falou com aquela pessoa: você, segue-me. E ele respondeu: eu vou, Senhor, eu te sigo, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Certamente o pai estava no fim da vida, moribundo num leito, e ele tinha aquela missão de cuidar do pai. E ele, quando o pai morresse, ele sepultasse o pai, ele se sentia livre para seguir Jesus. Mas Jesus falou com ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos, mas você, que eu estou vendo, segue-me e vai e anuncia o reino de Deus. O terceiro irmão se dirigiu ao Senhor do meio da multidão: Senhor, eu te seguirei, mas eu quero ir primeiro em casa. Estou com saudade dos meus familiares, daqueles que eu sempre estou junto, e quero despedir deles. E Jesus disse: ninguém que lançou mão do arado para uma obra, para cuidar de uma lavoura, e precisa revolver a terra ou capinar a terra com ali o ferro, e fica olhando para trás, é apto para o reino de Deus. E termina aqui, não diz o que o primeiro fez ou deixou de fazer, nem o do meio nem o último. Sabe por quê, irmãos? Porque esses três, na verdade, são um. E este um é o irmão, é a irmã, sou eu, é até mesmo aqueles que estão ouvindo este culto e nem crente é ainda, mas o Senhor fala contigo. Num primeiro momento, irmão, todos nós, e até quem congrega, quem quer ouvir a palavra,
é porque um dia nasceu no seu coração um propósito: eu vou seguir o Senhor Jesus. É o momento deste primeiro, aconteceu com todos nós, irmãos. E quanta reunião da mocidade que o irmão saiu, a irmã saiu, quantos cultos gloriosos que a irmã saiu dizendo: de agora em diante, pela vida ou pela morte, eu sigo o Senhor. Agora eu entendi. Agora ninguém me barra, não. Eu vou, se é para sofrer com o Senhor, e o que vier, eu não deixo o Senhor. E o Senhor fala conosco, esse segundo, irmão, na palavra, no nosso coração, numa resposta. O Senhor sempre está falando conosco. Mas nós também sempre arrumamos algum argumento para não fazer alguma coisa que é necessário. Quando o Senhor dá uma ordem: tá bom, Senhor, mas olha, eu tenho casa, eu tenho filho, tenho trabalho, tenho isto, esse aqui tinha que cuidar do pai. E nós sempre temos alguma coisa para cuidar. E às vezes esquecemos do principal. E este último, irmão, temos que ter cuidado de alguma coisa lá de trás que era familiar para nós e que de vez em quando bate uma saudade. Tem alguém que era familiar para ele a bebida, o cigarro, a vida desregrada. Outro era familiar para ele jogo e outros tipos de coisas, irmãos, que quem lançou mão do arado não pode e não deve olhar mais para trás. Porque se olhar e a saudade aumentar, a pessoa cai no pecado. Então a palavra fala conosco aqui nesta noite. O Senhor nos chamou, nós nos propusemos. Mas lembremos, irmão, o que o Senhor responde aqui pela palavra. Não prometeu para nós casa, a toca é a casa da raposa, o ninho é a casa dos passarinhos. Não prometeu para nós bênçãos terrenas. O Senhor prometeu vida eterna. Ele falou para ele: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Reclinar, irmãos, é quando a pessoa apoia a cabeça para trás, ou no braço de alguém, ou no ombro, ou na perna, alguém num sofá, doente, uma criança, uma pessoa idosa, e se reclina no colo de uma filha, da esposa, assim por diante. Reclina. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tinha, irmão, a sua vida era o Filho de Deus. Não passou fome o Senhor, não passou necessidade. Tinha casa em Cafarnaum, onde quando passavam era o lugar de ficar. Mas ele estava falando da sua morte, que ele veio e o principal objetivo e o final da sua missão era entregar a sua vida em resgate das nossas almas. E na cruz, quando ele expirou, que muitos irmãos neste último momento, nos braços, no ombro, nas mãos, no colo de um familiar, Jesus Cristo não teve apoio e não reclinou a cabeça, ele inclinou para a frente, ficou pendurada para a frente, não teve onde reclinar a cabeça. Santo é o Senhor. E por amor das nossas almas, ele mostrou para aquele este é a parte maior do meu plano de salvação. E para esta finalidade eu vim. E nós temos que entender esta obra desta maneira, irmão. Porque todos que têm entendido esta obra, buscar a palavra para negócio, para prosperidade, para casa, compra de casa, irmão,
O púlpito da congregação não é balcão de negócios. Quem não entendeu a graça do Filho de Deus, que somos chamados para levar o resto dos vitupérios de Cristo, não entendeu o fundamento da obra de salvação. O Senhor não teve onde reclinar a cabeça. E nós, irmãos, depois ele disse para os discípulos apavorados, porque o ser humano é apavorado e apegado com o amanhã, com o futuro, com o vestir, com o calçar, com o comer, com o beber, com a segurança e também com o abrigo, ter a casa, ter enfim uma moradia. Mas o Senhor deixou muito claro: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vos preocupam vos serão acrescentados. O Senhor prepara na hora certa, irmão, além do que imaginamos. Mas os que servem a Deus só por causa das coisas desta vida, disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quem busca Cristo por causa das coisas desta vida é o mais miserável de todos os homens. Que Deus nos guarde. E este segundo, irmão, que o Senhor escolheu, ele falou do Pai, e o Senhor deu esta resposta: deixe os mortos lá da tua família, da tua casa, que quando o teu pai morrer, eles enterram o teu pai. Você é vivo, e eu estou te ordenando, vai e anuncia o reino dos céus. Irmãos, isto tem uma profundidade enorme. Existe quem está aqui neste mundo, vivo na carne, mas morto espiritualmente diante de Deus, e que nunca vai dar ouvido à voz de Deus, porque é coração endurecido, e nunca vai viver para a eternidade, mas está vivo fisicamente. Tem quem está vivo na carne, servindo a Deus, vivo no espírito. Tem quem está morto espiritualmente, vivo na carne, que o Senhor ainda vai chamar e vai viver em espírito. É a terceira situação. E nos cemitérios, quem está lá é porque está morto, dormindo na carne, mas serviu ao Senhor, está vivo diante de Deus, porque diante de Deus não tem morto. Glória ao nome do Senhor que o serviu. E tem no cemitério morto fisicamente e morto espiritualmente também. Por isso, quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar o seu morto, estava falando de parentes, quem sabe até irmão carnal dele, que nunca ia crer e era morto, e que o pai também ia morrer sem crer, era morto. Deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas você é vivo, anuncia o reino de Deus. Irmão, glória ao nome do Senhor. O Senhor nos chamou para uma obra de dar exemplo, de ser luz, de iluminar, de anunciar, de falar das coisas de Deus. Irmãos, quantos testemunhos temos ouvido, que alguém dando o endereço eletrônico do canal aí, do site que estamos tendo o culto online, o Senhor já fez obra. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de mostrar a luz. Glória ao nome do Senhor. Vamos anunciar o reino de Deus. E o terceiro diálogo, que ele disse: Senhor, eu vou, mas eu estou com saudade daquilo que é familiar para mim, e eu vou despedir daqueles lá, e depois eu venho. Irmão, cuidado alguém que teve uma vida reprovada pela palavra, mas para você e ainda para a carne, tem hora que lembre da saudade. Não volte. Não volte, porque você está com a mão no arado. E quem lança a mão no arado é para uma obra. E nós lançamos para uma obra de nos salvarmos pela misericórdia, pelo sangue do conserto eterno, mas também dando a obediência, irmão, e o valor no sacrifício de Cristo. E o valor que nós damos é fugir do mal e guardar a palavra. E o Senhor usou este exemplo
porque falava com pessoas simples, irmãos, pescadores, lavradores, alguns que trabalhavam ali como artesãos de madeira ou de latão ou também de barro, fazendo vasilhas de barro. E o Senhor deu este exemplo. Ninguém que lança a mão do arado e fica olhando para trás é apto. Por quê? Uma pessoa, para ter o risco sem cortar planta, sem cair em buraco, sem bater em toco, ele tem que ter a rédea na mão, que normalmente é um boi que vai puxando um animal, burro, assim por diante, e ele tem que olhar uma baliza, uma referência lá na frente, que normalmente é uma árvore, é uma pedra, e é o alvo, e ele vai aqui, arando. Não pode cortar as plantinhas do lado, não pode errar o rumo, tem que olhar o alvo. A rédea do boi está na mão, porque o boi é racional, e ele tem que ser racional. E ele vai e o risco fica reto, ainda que seja o primeiro que vai começar o trabalho de tombar terra. Glória a Deus. Irmão, Aleluia. o arado é a obra. Esta obra que, trilhando, caminhando, nos salvaremos. O alvo é Jesus Cristo. O boi que dá carne é essa carne nossa. Quem tem que ter a rédea na mão é o Espírito, porque um homem que a carne é que o guia é um homem carnal. Mas o homem espiritual, ele guia a carne. E temos que deixar, irmão, um histórico, o nosso passado, um risco não torto, reto, rumo à vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Nesta noite, se alguém que está ouvindo esta palavra, até agora, você ficava olhando para trás, saudade de alguma coisa familiar para você, você está como quem ara a terra, mas quem o guia é o boi, e o boi vai para a moita de capim, e você cai no buraco e não vê. Mas hoje, por esta palavra, seja apto para a salvação, olha para o alvo e trilha um risco direito rumo à vida eterna. O Senhor dá a rédea da tua vida na tua mão. Seja uma mulher espiritual, seja um homem espiritual, e você não perderá o galardão da vida eterna. É a palavra. Deus seja louvado. Virá um dos servos de Deus para o agradecimento. Vamos unidos a agradecer a Deus. Amém.